Este é o quarto vídeo da nossa playlist sobre políticas econômicas. A gente já falou nessa playlist sobre políticas cambiais e na aula passada, que eu publiquei na semana passada, eu falei sobre a taxa Selic, sobre uma política monetária que é a taxa Selic. E nessa aula você vai aprender o que é o Open Market, ou uma política chamada de mercado aberto. E já te adianto, você vai aprender isso como você nunca viu, porque a gente vai ver a prática. Tá bom? Então antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu tenho aulas como essa que você vai ver aqui para aprender o conteúdo que cai nas provas de certificação de mercado financeiro, seja CPA 10, 20, CE, Ancor, CFP, PQO e quaisquer outras certificações. Então se inscreve aqui se você estiver estudando. Mas além disso, nesse canal eu faço estudos de caso para você sair da superfície e aprender o mercado financeiro para valer. Então, ó, se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo. Se você já é de casa, já sabe o que tem de fazer, certo? Já deixa aquela curtida e aquele comentário esperto. Vamos aprender Open Market de um jeito que você nunca vai esquecer? Vamos olhar para a prática disso? Vamos entender como o Banco Central faz isso? Então, para a gente estar na mesma página, né, para que estejamos nós na mesma página, vou fazer uma breve introdução sobre políticas monetárias que você pode ler aqui comigo, ó. Instrumentos utilizados pelo Banco Central para controle de liquidez de mercado para promover a estabilidade da moeda. Antes da gente seguir, deixa eu falar uma coisa importante para você que está aqui aprendendo sobre Open Market. Olha só, esse vídeo é patrocinado, claro, pela T2 Educação, você já sabe disso, que é a empresa dona desse canal, mas eu quero dizer que se você quiser estudar comigo, com aulas completas, atualizadas, com apostila, simulado comentado, você pode usar este cupom que está aparecendo aqui na tela, YouTube10, e ter 10% de desconto na inscrição de qualquer um dos cursos aqui da T2, fazendo através do link que está aqui na descrição. Quero dizer também que, caso você tenha dúvidas que estudar com a T2 é a melhor escolha para a sua carreira, você pode experimentar o nosso curso através do sistema de trial, que você se cadastra com zero compromisso e tem acesso à nossa plataforma agora mesmo, tá? Você vai clicar aqui, vai se cadastrar e ter acesso à aula, apostila, simulado, para que você possa tomar a sua decisão consciente. Vai ser um prazer acompanhar você na nossa plataforma de estudos para que você possa não só ver as aulas atualizadas, não só ver tudo que a nossa plataforma pode te oferecer, mas também contar com o nosso suporte e acompanhamento para você não ficar com nenhuma dúvida. O link para você experimentar está aqui embaixo, é o link do trial da T2, não tem nenhum compromisso, não tem nem dado de cartão de crédito. Eu quero que você experimente para que você possa tomar a sua decisão consciente. O link está aqui embaixo. Combinado? Feito isso, vamos voltar aqui. Duas coisas. Quando a gente diz controle de liquidez de mercado, é controle de dinheiro em circulação, quantidade de dinheiro em circulação. Se você viu a aula dessa playlist, a aula passada, eu expliquei para você o quanto que o aumento de dinheiro em circulação pode provocar mais ou menos crescimento econômico, pode provocar mais ou menos inflação, certo? Então, o controle de liquidez é controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Tudo bem? E quando a gente diz promover a estabilidade da moeda, estamos nos referindo ao controle da inflação, já que o Banco Central tem como principal função o controle da inflação através dos sistemas de metas. E as políticas monetárias? Temos basicamente 4. Passei rapidinho aqui a Selic Meta. Por quê? Porque a Selic Meta foi pauta da aula passada dessa playlist, onde eu expliquei com detalhes. Agora a gente fala da segunda que eu trouxe aqui, que é o Open Market, que é a negociação de títulos públicos federais realizada no mercado interbancário entre o Banco Central e os dealers. Isso é o Open Market, isto é o mercado aberto. E para que você possa entender isso, eu vou dar um exemplo para você entender como que funciona a atuação do Banco Central nesse tipo de mercado. Então, fixa aí que Open Market é o Banco Central negociando títulos com os dealers. Primeiro, quem são os dealers? Os dealers, essa palavra em inglês, vem de negociadores, ou seja, são instituições financeiras autorizadas a negociar diretamente com o Banco Central.
tá bom? Agora, por que que isso existe? Qual que é o impacto que isso tem na nossa economia? Nós vamos pensar assim para que você entenda. Imagina que eu, Thiago, eu sou o Banco Central, tá? E você que está aqui me assistindo neste momento, você é um banco, portanto você seria um dealer dentro dessa história, tá bom? E que isso que está aqui na minha mão vai representar um título público federal que eu eventualmente tenha comprado no passado, certo? Quando eu venho a mercado e digo assim para você, que é um banco, e digo assim, ei banco, ó, eu Banco Central, quero vender esse título aqui para você, tá bom? Ó, eu quero vender esse título para você. E você, portanto, compraria de mim esse título. Quando a gente faz isso, qual que é a dinâmica? Eu entregaria a você o título e você entregaria para mim dinheiro que porque você está comprando, certo? Certo. Você concorda comigo que neste movimento, sendo você um banco que pagou por esses títulos, você, banco, tem menos dinheiro no seu cofre, já que você tirou do seu cofre para pagar por esse título? Então, o que eu quero demonstrar para você é que quando o Banco Central ele entra no mercado vendendo títulos públicos, o que que acontece? Ó, ele vende o título, ele tira dinheiro do caixa, dos cofres do banco, portanto o banco tem menos dinheiro para emprestar. Se o banco tem menos dinheiro para emprestar, o que significa? Nós temos uma liquidez de mercado reduzida, temos menor oferta de crédito. E se nós temos uma menor oferta de crédito, o que tende a acontecer? Bom, se os bancos têm menos dinheiro para emprestar, eles vão cobrar mais pelos juros. E se os bancos cobram mais pelos juros, o que vai acontecer? Menos pessoas tomarão dinheiro emprestado dos bancos, certo? Se menos pessoas tomam dinheiro emprestado do banco, menos consumo. E se a gente tem menos consumo, o que na prática a gente tem? Nós temos menos inflação. Então o que eu quero dizer é que o Banco Central, quando ele vem a mercado vendendo títulos públicos, é porque ele quer enxugar a liquidez para quê? Para controlar a inflação. Contrário, o Banco Central pode, ao invés de vir a mercado e vender o título público, ele pode vir a mercado e comprar títulos públicos. Então, no nosso exemplo, eu diria assim para você, eu sou Banco Central, eu sei que você, banco, num passado comprou títulos públicos aí do governo, você tem aí um monte de títulos públicos. Venda para mim esses seus títulos, então você vai vender e eu, Banco Central, vou pagar por isso. Quando isso acontece, o que que nós temos aqui? Eu, Banco Central, estaria colocando mais dinheiro no seu cofre. Se eu, Banco Central, estou colocando mais dinheiro no seu cofre, você tem mais disponibilidade de capital para emprestar. Se você tem mais disponibilidade de capital para emprestar, o que temos aqui? O mercado com mais liquidez, com mais oferta de crédito. Se temos mais oferta de crédito, taxa de juros diminui. Se a taxa de juros diminui, mais pessoas vão tomar dinheiro emprestado e aí a gente aumenta o consumo, faz a economia crescer. Uma consequência é que nós teríamos aqui um crescimento da inflação. Então é sempre nesse limiar. Deu para entender o que é esse tal de open market? Perguntas que nascem quando eu explico isso. Mas, Thiago, o banco, o tal do dealer, ele é obrigado a negociar com o Banco Central? Não, ele não é obrigado, mas vai por mim. Ele quer negociar com o Banco Central, ele quer ser esse agente. Por quê? Primeiro que ele negocia direto com o Banco Central e pode depois negociar no secundário, mas tem um ponto que é muito importante, principalmente se você entendeu como que funciona a taxa Selic, que eu expliquei na aula passada dessa playlist, que está disponível aqui para você nesse canal, se você clicar no card que a gente está deixando aqui ou aqui, acho que é aqui que aparece, tá bom? Ponto muito importante é assim, ó. Os bancos, de um modo geral, eles tomam dinheiro emprestado dos seus clientes, certo? A gente vai lá, coloca dinheiro numa conta corrente, num CDB, no LCI, no LCA e tudo mais. Portanto, o banco, ele tem um passivo com o seu cliente muito grande, com seus clientes. Toda vez que a gente coloca dinheiro no banco, o banco assume que ele vai pagar a gente no futuro. Então, esse passivo é o tamanho da dívida que o banco tem com os seus clientes. Ocorre que os bancos, eles precisam pegar este passivo, essa dívida, e colocar isso num lugar seguro, para garantir que ele vai ter minimamente a taxa de juros que ele vai pagar para o cliente dele. Então, é por isso que para os bancos é muito importante ter reserva em títulos públicos, por isso que eles querem negociar.
com o Banco Central, tá bom? E aí eles negociam com o Banco Central nessa política de mercado aberto, mas também com o próprio Tesouro Nacional no mercado primário de títulos, que eu vou falar com você sobre isso daqui a pouco. Mas antes, só mais uma informação ainda a respeito disso. Você viu a aula passada, onde eu expliquei aqui no nosso canal sobre a taxa Selic? Eu disse que o Copom, ele define o que nós conhecemos como Selic Meta. A Selic Meta é a meta da taxa Selic, não é a taxa efetivamente negociada. A Selic Meta é a referência. E aí é como se o Banco Central dissesse assim: eu, Banco Central, defini a Selic Meta. E eu, Banco Central, vou operar no mercado aberto, ou seja, no open market, para quê? Para garantir que a Selic efetiva esteja abaixo da Selic Meta. Então, o mercado aberto, o open market, serve para duas coisas. Coisa número 1, para o Banco Central controlar a liquidez da economia do jeitinho que eu te expliquei aqui, usando isso aqui como analogia. E coisa número 2, para garantir que a taxa Selic efetiva é aquela que nós conhecemos como Selic Over, para garantir que a Selic efetiva esteja abaixo da Selic Meta. Se o mercado estiver precificando uma taxa muito alta, ele entra nesse mercado fazendo as ofertas para regular a taxa de juros. É por isso que existe a política de open market. Agora, como eu disse, a gente vai ver uma prática muito, muito interessante. Eu vou ficar aqui do lado. Vou colocar aqui na tela o site do Banco Central, que eu quero que você entenda esse caminho e o que a gente vai ler junto aqui, tá bom? Então eu estou na home do Banco Central, que eu quero mostrar para você a prática disso. Então a gente pode vir aqui ó, em estatística, deixa eu só clicar aqui para você poder acompanhar o meu cursor. Ó. Estatística, tá? E aí tem muitas informações que o Banco Central disponibiliza para a gente. Nós vamos vir aqui, ó, taxa de juros, notas, tabelas especiais, indicadores, ó, mais estatísticas. E aí, ó, em mais estatísticas, a gente vem aqui, ó, estatísticas do mercado aberto. Lembra que o open market é o mercado aberto? Você pode clicar aqui. E aí tem muitas coisas que você pode depois se apropriar disso e ler com calma, fuçar, eu recomendo que você faça isso. Mas a gente vai vir aqui ó, em resenha do mercado aberto, tá? E o Banco Central divulga esta resenha do mercado aberto a cada semana, mais ou menos, tá? Se a gente vir aqui, ó, por exemplo, no mês de agosto, que é um mês que já está fechado em relação ao dia que eu estou gravando, eu tenho aqui ó, 5 resenhas de agosto. E quando eu estou gravando isso, a gente tem só uma de setembro de 2024. Você certamente está vendo isso no futuro. E quando você está vendo, já tem de setembro ou de outros períodos, tá bom? Então, a gente vai clicar aqui e aí a gente vai abrir este PDF aqui, ó, que o Banco Central disponibiliza para qualquer pessoa. E aí ele vai falar para a gente, ó, resenha do Departamento de Operações de Mercado Aberto, que é o DEMAB, e esse período. Aí ele explica pra gente, a gente vai passar aqui nos principais pontos. Ele diz que entre 2 e 6 de setembro, o Banco Central realizou operações compromissadas, tomadoras de recursos de curtíssimo prazo em volume médio diário de 1,5 trilhão de reais. Então, o que ele está dizendo? Que nessa primeira semana de setembro aqui de 2024, o Banco Central ele realizou operações compromissadas tomadoras de recursos de curtíssimo prazo, de um dia. O que é operação compromissada tomadora de recursos? Lembra do exemplo que eu te dei de vender para você um título público? O que acontece? A operação compromissada funciona assim, ó. Eu vendo para você esse título, você me dá esse dinheiro, tá? E eu, Banco Central, assumo o compromisso de recomprar esse título de você amanhã, devolvendo a você o seu dinheiro com uma taxa de juro. Qual é a taxa? A Selic diária. Sacou? Lembra da Selic? Pois é. Então, essa aqui é a dinâmica. Então, quando o Banco Central escreve aqui pra gente que ele fez operações tomadoras de recursos, ele está dizendo o seguinte, que o Banco Central vendeu para os bancos, essa é a média de 1,5 tri por dia,
tudo bem, pegou o dinheiro e devolveu. Nossa, Thiago, tudo isso por dia? Esse é o volume médio diário. Quer dizer que o Banco Central tomou isso todos os dias? Não. Por quê? Porque se nós temos operações de curtíssimo prazo, essas operações têm vencimento em um dia útil. Então hoje, o Banco Central foi a mercado, vendeu o título, tomou recurso. Amanhã ele já precisa devolver isso, então ele devolve isso acrescido de juros, compra de outro player, porque vamos entender que ele não está operando com um único player. Mas, na média, deu 1,5 trilhão por dia. Tá? E aí, ó, em todos os dias úteis da semana, ele realizou operações compromissadas, pós-fixadas, tomadoras de recursos, pelo prazo de 3 meses com livre movimentação dos títulos em volume diário de 3,5. E ele ainda vai dizer que ele fez swap aqui um pouco mais para frente. Então, qual foi o lastro dos títulos? Né? No nosso exemplo, eu mostrei o controle. Mas aqui ele diz, ó, como lastro, eu, Banco Central, operei LFT, LTN, NTN e NTNF, tá bom? E ainda teve depósito voluntário das instituições lá no banco. Então, se o banco está com muita sobra de caixa, ele pode fazer um depósito voluntário lá no Banco Central para remunerar esse capital por um dia. E aqui ele mostra o quanto que ele tomou no dia, tá? Qual foi a taxa. Uma informação importante. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a Selic Meta está em 10,5. Olha só a taxa que foi operado no Open Market. Está aqui, ó, 10,4, ou seja, abaixo da Selic Meta. Quando você está vendo esse vídeo, a Selic pode estar em outro patamar, mas como referência, a gente pode até vir aqui, ó, no próprio site do Banco Central, vou clicar aqui, ó, na primeira página, ele mostra aqui, ó, Selic 10,5. Isso que você está vendo aqui é a Selic Meta, tá bom? E aí ele está dizendo, olha, eu, Banco Central, quando eu operei no Open Market, ó, 10,4, 10,4, sempre abaixo da Selic Meta. Essa é o que nós chamamos de Selic Over. Tem algumas operações que ele mostra aqui, ó, 99,8 é 99,8 da Selic, tá? Ele vai explicar aqui mais abaixo, tá bom? Taxa expressa em percentual da Selic. Ele vai falar aqui também sobre os instrumentos cambiais, e aí os primeiros vídeos da nossa playlist eu falei sobre política cambial, então ele explica aqui o que ele fez de política cambial, então é interessante da gente olhar. E aí tem mais uma informação que eu quero trazer para você, ó, sobre mercado primário. Ele diz que nessa carta aqui, ó, na terça-feira, 3 de setembro, o Tesouro Nacional realizou oferta pública para vendas de notas do Tesouro Nacional Série B, NTNB, e LFT. E aí ele vai dizer a quantidade, valores. Então, isso aqui é mercado primário. Então, o Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional é quem controla a dívida pública e quem toma dinheiro emprestado do mercado. Por que eu quis trazer isso aqui para você? Porque precisa ficar claro, precisa ficar evidente para você que o Banco Central, quando ele negocia os títulos públicos, que é a pauta deste vídeo, ele não está aumentando ou diminuindo a dívida pública. Quem controla a dívida pública é a Secretaria do Tesouro Nacional. O que o Banco Central faz é compra esses títulos dos dealers e revende. Então ele está negociando isso no mercado secundário. Então ele tem um volume muito grande de títulos públicos que ele comprou no mercado secundário, está comprando e vendendo todos os dias. Mas isso não impacta diretamente a dívida pública, porque não é emissão primária. O Banco Central não emite títulos públicos. O Banco Central apenas compra e vende esses títulos. Tudo bem? Então é importante a gente entender. E a grande ideia é que o que você precisa entender é que a negociação dos títulos públicos que o Banco Central faz é para, repito, duas coisas. Controle de liquidez da economia. Aqui, como ele fez operações predominante tomadoras, quer dizer que ele estava enxugando a liquidez de mercado nesse período. E a segunda coisa é para garantir que a taxa Selic efetiva esteja abaixo da Selic Meta. E, no dia que eu estou gravando isso, o Banco Central está operando aí, em média, 1,5 trilhão de reais por dia. É bastante coisa, não é mesmo? Bom, conta aqui para mim se ficou claro para você a política de Open Market, como que funciona. E eu quero saber, você está vendo esse vídeo por quê? Você está estudando para quê? Está estudando para alguma certificação? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente poder interagir. Eu vejo você no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.